Paz do Senhor, meus irmãos, pastor Edivaldo Oliveira falando aqui, passando para ler a palavra junto com você, fazer uma breve reflexão e orar junto com você, no nome de Jesus. Ontem eu cometi um engano, eu deveria ter refletido em Salmos 25 e eu acabei fazendo a leitura de Salmos 26. Então hoje nós vamos inverter. Hoje nós vamos fazer uma reflexão em Salmos 25. Nós estamos todos os dias desse mês refletindo em uma passagem de Salmos e orando juntos uns pelos outros. E isso tem sido assim maravilhoso. Por isso eu peço que você acompanhe essa mensagem até o final. No final eu vou orar pela sua vida. E eu sempre peço que você nos ajude a divulgar esse vídeo. Como que você pode fazer isso? Primeiro, deixe o seu like aqui nesse vídeo, no nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Coloque o seu comentário aqui, escreva o seu comentário. Escreva o seu pedido de oração. Coloque o seu nome, o lugar de onde você está falando. E eu sempre tenho sugerido uma frase para você dizer aqui. Hoje eu quero pedir que você coloque o seguinte: a ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. É a primeira frase de Salmos 25. E deixa eu só falar aqui rapidamente. Aqui na descrição desse vídeo tem o link da nossa loja online para você adquirir os nossos produtos. Lá tem a nossa caneca, a caneca Minuto com Deus. Tem os livros, Comece Bem o Seu Dia, Termine Bem a Sua Noite. Eu estou indicando esses dois livros. Esses aqui, ó, O Seu Tempo é Agora, é um livro de mensagens devocionais para você refletir todo dia aí durante o seu tempo devocional com Deus. E esse aqui é um livro especial para casais, Casamento Firmado na Rocha. Um livro que contém lições e uma proposta prática para os casais, para você poder aprimorar o seu relacionamento conjugal. Outra novidade, para encerrar aqui essa série de avisos, é o nosso aplicativo. Já está disponível o nosso aplicativo para Android e para iOS. Então, entra lá, baixa o nosso aplicativo, lá tem uma aba para você fazer o seu pedido de oração, lá tem muitas mensagens em texto, tem alguns e-books estão disponibilizados lá. Então, tudo isso faz com que você ajude o nosso ministério a se sustentar aqui, a continuar tendo condições de produzir esse conteúdo diário, que parece que é algo simples, mas que requer um CNPJ, uma conta jurídica, uma série de coisas, de programas, de pessoas trabalhando por trás de tudo isso aqui. Nós postamos todos os dias aqui no YouTube 3 mensagens inéditas, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 8 da noite. Para a sua edificação. Amém? Vamos ler então Salmos 25. Eu vou ler do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: a ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Esse é um salmo de Davi,
onde o rei Davi expõe diante do Senhor toda a sua vida. Ele fala dos pecados que ele cometeu, do seu arrependimento, do amargo arrependimento que ele estava vivendo naquele momento, e ele clama pelo socorro divino, exaltando a misericórdia e a grandeza de Deus. Me chamou muito a atenção essa primeira frase de Davi: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Ele estava reconhecendo aqui que a alma dele estava num lugar profundo, num lugar de desolação, num lugar de solidão. E Deus estava num lugar elevado, num lugar alto, num lugar santo. Davi, então, diz: Senhor, a minha alma é elevada ao Senhor. Davi estava reconhecendo que Deus está num lugar alto. Deus é santo, Deus é maior do que todos nós, maior do que os nossos problemas, maior do que as nossas dores, a nossa angústia, maior do que a nossa tristeza. Certamente ninguém está isento de enfrentar momentos de aflição, de incerteza ao longo da vida. E Davi passou por isso. Mesmo tendo sido um homem segundo o coração de Deus, ele enfrentou situações adversas. E se você se encontra em um momento assim, em um momento de dúvida, de incerteza, de angústia, eu convido você a orar junto conosco aqui. No final nós vamos orar, a aprender um pouquinho aqui sobre essa história de Davi e fazer uma oração a Deus, clamando por socorro. Supõe-se que Salmo 25 foi escrito no período em que houve uma rebelião causada pelo filho de Davi, chamado Absalão. Depois dos pecados cometidos por Davi, eu já falei bastante sobre isso aqui, pecado de adultério, pecado de assassinato, ter se deitado com uma mulher que não era a dele, uma mulher casada, ter mandado o marido dessa mulher para morrer na guerra. Davi sofreu as consequências. Não existe pecado sem consequência. Deus perdoa os nossos pecados. Diante do nosso arrependimento, Deus ele nos perdoa. Deus nos livra da condenação eterna. Mas as consequências nós vamos colher. Aquilo que plantamos é o que colhemos. Então, não pense que... Tem pessoas que pensam assim, eu vou pecar minha vida inteira, no final da vida eu me arrependo, peço perdão e vou para o céu. Não, não funciona assim. Primeiro que você não sabe o dia que você vai morrer, você não sabe a hora que você vai morrer. Quem dera se todos nós soubéssemos. Né? Segundo que, para os pecados cometidos, haverá consequências terríveis na sua vida. E essas consequências, elas podem atingir você e podem atingir a sua descendência. Quando Davi tramou o assassinato de Urias para ficar com Batseba, com a esposa dele, o Senhor disse através do profeta Natã que a espada não se afastaria mais da casa de Davi. Davi, ele se arrependeu, ele falou com o profeta Natã, olha, eu pequei contra o Senhor. Ele escreveu o Salmo 51, pequei contra ti somente. Mas mesmo assim, da boca do profeta, Deus disse, você está perdoado, mas a espada não se apartará da sua casa. A espada não vai se afastar da sua casa. Significava que a casa de Davi, a descendência de Davi, a partir daquele momento, estava amaldiçoada. E se você ler todo o relato, em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 12 em diante, 2 Samuel, capítulos 11 e 12 em diante, você vai ver que Davi sofreu as consequências.
Então, esse impasse com o próprio filho, com Absalão, e outras situações complicadas na família, houve estupro na família de Davi, o irmão estuprou a irmã, tudo consequência dos seus pecados. Então, quando Davi escreve Salmos 25, ele estava mencionando ali os pecados da sua juventude, a crueldade, né, com que ele havia agido em várias situações, mas ele certamente se sentia culpado por aquilo que estava acontecendo. Mas, apesar de tudo isso, Davi confiou a sua vida nas mãos do Senhor. E é isso que eu e você temos que fazer. Nós não somos diferentes de Davi. Nós pecamos todos os dias. Pecamos com a nossa boca, pecamos com os nossos olhos, com a nossa mente, com as nossas mãos, os lugares que frequentamos, principalmente as palavras que proferimos contra as pessoas. Muitas vezes não têm sido palavras de bênção, mas palavras de maldição, palavras que geram morte. Então nós precisamos reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, nos aproximar de Deus com humildade, como Davi fez, e clamar pela sua misericórdia. Davi estava pressionado pelas aflições, por isso ele ergue um clamor, entregando a sua vida a Deus. Então eu quero, depois dessa breve explicação aqui, convidar você, né, independente da adversidade que você esteja enfrentando, seja ela consequência ou não de algum pecado que você cometeu, mas a qualquer momento, a qualquer circunstância, em qualquer circunstância, você pode clamar a Deus. Você pode clamar a presença dele. Você pode dizer: Senhor, eu elevo a minha alma a ti, como eu sugeri aqui que você escrevesse nos comentários. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A minha alma é carregada de incertezas, carregada de impurezas, carregada de pecado, mas hoje eu decido elevar a minha alma a ti, Senhor. Amém? Se você puder, nesse momento, eu gostaria de orar por você e orar com você. E eu quero pedir que você, onde você estiver, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus nesse momento, no nome de Jesus. Amém? Pai amado e querido, somos gratos, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Eu apresento diante do Senhor a vida desse irmão e dessa irmã, que num ato de fé escreveram aqui nos comentários: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Contempla, Pai, a vida de cada um aqui. E segundo a tua vontade, apresente solução para os problemas que os teus filhos têm enfrentado. Leve até eles a cura, a restauração, o arrependimento, o perdão. Ó Deus, muitas pessoas estão brigadas dentro de suas próprias casas, com os seus próprios familiares. Que haja reconciliação, que haja diálogo aí nessa família. Nós confiamos em Ti. Não permita que os nossos inimigos nos humilhem e nem que eles triunfem sobre nós. Nós cremos que nenhum daqueles que esperam em Ti ficarão decepcionados. Ó Deus, revela-nos os Teus caminhos, que para todas as escolhas que tivermos que fazer, nós possamos contar com a Tua direção, com a direção do Teu Espírito Santo. Ensina-nos as Tuas veredas, guia-nos na Tua verdade e nos ensina através do Espírito Santo, pois Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Salvador
A nossa esperança está em Ti o tempo todo. Por isso, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, receba esse ensinamento. A Bíblia não é um livro de historinha, a Bíblia é um livro que transforma o nosso coração. Por isso eu peço que você envie essa mensagem para o máximo de pessoas que você conhece. Mencione o nome delas aqui nos comentários e que elas recebam o favor e a graça de Deus. Coloque o nome das pessoas da sua família aqui. E não deixe de acompanhar essa série de estudos que estamos fazendo aqui no livro de Salmos. Todos os dias. Se você perdeu, procura lá no nosso canal essa playlist, Reflexões no livro de Salmos. E você vai ter ali todas as reflexões que nós fizemos até hoje. Eu convido você a estar aqui todos os dias no nosso canal, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 8 da noite, sempre com mensagens aqui para a sua edificação. Deus te abençoe, um excelente dia para você, um excelente resto de semana, que Deus possa abençoar, multiplicar muitas vezes na sua vida, tudo aquilo que você puser as mãos, seja próspero, seja abençoado no nome de Jesus. Um grande abraço a todos.